The only time I feel good falling is when I'm falling fast and hard for you. The last two digits when I'm calling fade away, but somehow I'll get through. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Ariadne Chloe Mary Furnival. Eu sou inglesa e eu tenho 50 anos, mas eu uso meu segundo nome, que é Chloe. Principalmente, não sei porquê, mas meus pais me deram Ariadne e aí começaram a me chamar Chloe. E aí então fixou o nome Chloe. Então eu vim para o Brasil, a primeira vez que eu vim para o Brasil eu vim em 1989, mas só de passeando e depois eu voltei para morar aqui porque me casei com um brasileiro, hoje em dia sou divorciada. Qual que seria a palavra que melhor que me define? Então, eu acho que sou um pouco camaleão, não sei se essa é a palavra, camaleão, porque e isso é uma característica de pessoas de balanço, que nasceram em outubro, me dizem, porque a gente meio se adapta e adapta a situação, né? Adapta ao ambiente, então tem um lado positivo e um lado negativo disso. E também se eu poderia usar mais uma palavra, eu diria, eu tenho bastante energia, sou energética. Então, eu gosto de tentar enfiar muita coisa num dia só. Lembrança que marcou minha infância, uma lembrança. Tem várias, obviamente, e algumas delas são bastante traumáticas, então eu não vou falar, mas uma que eu estava comentando antes é um pouco engraçada, porque nasci na década de 60, então tinha toda aquela explosão em Londres de música e tal, Beatles, Rolling Stones e tal. E um dia minha mãe falou pra gente, bem pequenininho, eu e minhas irmãs eram bem pequenininhos, né? Que estavam passando na rua de nossa casa do Rolling Stones, né? Mick Jagger e companhia. Mas pra gente, quando minha mãe falou assim, não, vem correndo porque The Rolling Stones estão passando na frente da casa, para a gente era assim, Rolling Stones, a gente entendeu isso literalmente, que a gente ia ver pedras rolando, grandes pedras rolando na rua. Então eu fiquei muito desapontada quando olhei pela janela e eu só vi 4 caras andando na rua e eu acho que eu deve ter tido, não sei, 2, 3 anos e eles estavam no auge, né, da carreira delas. Então, e a gente virou para minha mãe e falou, cadê o Rolling Stones? Eu, lá, mas não fez um impacto. Mesmo que a gente tenha gostado bastante da música, porque eu sempre estava lá tocando e tal, mas não fizemos essa relação. Então, sobre minha formação básica, ensino primário, fundamental, então eu cresci em Londres e depois, quando eu tinha tipo, não sei, 10 anos por aí, a gente saiu de Londres e fui morar em País de Gales. Então a gente foi para um extremo de uma cidade, né, uma metrópole, né, e fomos para o País de Gales, que é um outro país dentro do Reino Unido. E eles inclusive falam outra língua também, eles falam galês. Então a gente foi para uma área extremamente quase rural e para uma escola pequena em que quase todo mundo só falava em galês. Então eu e minhas irmãs, a gente teve que aprender galês, que é uma língua céltica, né? Céltica, totalmente diferente do inglês. Não tem, por exemplo, não sei se vocês sabem, a palavra para por favor em inglês é please, e em galês é oscoilachundá. Só para começar, então é oscoilachundá, são 4 palavrinhas para falar please, né?
Então, é totalmente diferente. Mas hoje em dia eu quase nem falo isso, porque se você não está em País de Gales, acho que só em Patagônia tem algumas comunidades pequenas galeses. Então eu estava lá, e aí fiz ensino fundamental, médio lá, e aí eu sempre gostava muito das ciências exatas, e eu achava que eu ia continuar nas exatas. E eu curtia, eu tirei notas boas e tal, mas depois eu acabei, meio assim, saindo da escola, saindo um pouco da coisa mais previsível, e eu fui trabalhar no teatro profissionalmente, né? Não como atriz, mas mais a parte técnica e tudo isso. Produção, a gente fala, produção. Eu fiz um curso disso em Londres, e aí eu continuei trabalhando nisso há alguns anos. Era uma mistura de história comparativa com literatura comparativa, com economia comparativa. Não tem muitos desses cursos aqui no Brasil, mas na Inglaterra são bem comuns, né? E eu fiz isso na universidade, então eu saí de lá, acho que foi em 87, mas aí eu fiquei grávida e tal, aí enquanto eu estava grávida, então foi um grande desafio. 2 partos, né? Mestrado e o bebê. E aí então eu fiz esse mestrado, na verdade o diploma ali saiu com história, mas na verdade o tema foi literatura comparativa. Aí eu estudei toda a teoria de literatura feminista e tal, e peguei escritores da América Latina, incluindo numa volta para a Inglaterra, como a gente voltou lá, que ele estava fazendo postdoc, aí eu acabei fazendo um curso, um outro mestrado lá em Manchester, na Universidade de Manchester, que era computação, então não tinha nada a ver com o que eu tinha feito esse curso lá, esse mestrado, o segundo mestrado. Quando eu voltei para o Brasil, ajudou bastante na hora que eu fiz o concurso aqui. A inovação do curso aqui foi assim, que tinha essa coisa de ser, como a cidade de São Carlos tem essa coisa de ser um polo tecnológico, então eles quiseram fazer essa ênfase em informação tecnológica, tudo isso. Então o curso tem esse viés também. Mas eu só tinha mestrado quando eu entrei, como era o caso com a maior parte dos meus colegas. Na verdade, o departamento era bem pequeno, a gente tinha muito poucos docentes, nem éramos um departamento, a gente estava acoplado ao departamento de letras, e tinha uma época que eu acho que eram assim, 4 ou 5 docentes só. E foi muito difícil, porque todo mundo também tinha que se fazer doutorado também. Mas a gente tinha que esperar alguns anos, porque tinha que começar a entender como funciona, sabe, a coisa da aula, o curso, tudo. A burocracia, tudo novo, tem que desmistificar tudo isso, né? E consome tempo. Então, lentamente, cada um de nós começamos a fazer nossos respectivos doutorados, mas apenas com afastamento parcial, que significa que você continua fazendo o resto, e tem tipo 2 dias que você vai para onde você for fazer seu doutorado, você vai lá fazer os créditos. No meu caso, eu fiz na Unicamp. E aí a gente continua dando aula e tudo isso. Então foi uma fase bem complicada, porque eu me lembro pegar uma fase que eu fui coordenadora de curso, e eu estava fazendo meu doutorado e dando aula e tudo isso, e eu me lembro meu orientador lá na Unicamp falou que eu tinha que largar uma coisa ou outra, ou o doutorado ou a coordenação do curso. Eu recomendo a carreira acadêmica se você, por um lado, se você gosta de fazer pesquisa, legal. É só que você não só faz isso. Então eu sei que tem muitas pessoas bem frustradas porque eles não têm
você não tem tempo para se dedicar apenas à pesquisa. Então, normalmente você começa a fazer a pesquisa perto das férias, faz durante as férias e tudo isso. Porque para essa carreira acadêmica, você tem que gerenciar o seu tempo muito bem, né? Então, você tem que ser disponível para os alunos, você tem que dar aula, obviamente preparar a aula, que no início da carreira, a preparação da aula, ela toma bastante tempo, porque você... Tudo bem, você faz um concurso público, você tem que dar uma aula no concurso público, mas isso não quer dizer que você tem tudo uma disciplina pronta para... Né? E, então, todo mundo fala isso, quando você começa a dar aula, você gasta bastante tempo na preparação da aula, e depois começa a ficar um pouco mais... Durante minha carreira aqui, então eu já fiz várias coisas, eu já tive vários cargos. A gente não assina, na hora de assinar um contrato, a gente não assina a parte, eu vou me dedicar à administração. Então muitas pessoas falam assim, não, eu não quero pegar aquele cargo. Então, em termos de autonomia e em termos de ter a possibilidade de estar sempre se atualizando, que se deveria estar sempre se atualizando, e a possibilidade de, nesse sentido, de estar assim, criando seu emprego no dia a dia, você mesmo que molda isso, não tem um chefe que está aqui, não, que né, me controlando. Não é o caso com nenhum docente. Então você tem bastante liberdade. Então nesse sentido eu acho que a gente está numa carreira fantástica. A pergunta é se você está realizado. Eu acho que eu sinto que eu estou. Mas se foi meu sonho, se era meu sonho de ser professora universitária, não, isso simplesmente aconteceu. Foi uma configuração de circunstâncias pessoais que me trouxe a... Na verdade, literalmente, eu estava num churrasco aqui em São Carlos, tinha alguns professores da Federal que falavam comigo, vai abrir um curso, que eu tinha acabado de voltar da Inglaterra, de fazer um curso lá em computação, lá. E aí eles falam assim, vai abrir um curso de ciência de informação, você deveria prestar um concurso, blá blá blá. Aí eu falei, tá bom, acho que vou. Então eu estudei muito para esse concurso e deu tudo certo. Mas realmente foi meio assim, não foi um plano meu, um lugar certo no momento certo de dar aula para nossos alunos. Não, porque não é minha área de biblioteconomia, então eu fiz, quando estava na Inglaterra, em 2008, eu fiz um curso na Universidade de Sheffield, que tem um departamento bem forte de Information Studies, acho que é Information Studies, sim, que eles fazem coisas com computação e ciência de informação e biblioteconomia. Aí, realmente, me encantei bastante com a área, quer dizer, desde que eu entrei. E nossos alunos são, sabe, eu sou muito... Acho que isso foi uma coisa boa, eu acho que foi justamente da época do Paulo Renato, foi meio assim, uma condição. As universidades federais ganhariam verba do governo nacional, federal, só se eles abrissem cursos noturnos. Então acho que foi uma política muito legal para a inclusão. E eu fico bem assim, gratificada, eu sinto bem quando vejo nossos ex-alunos, né, indo muito bem, né? Eu já tive tipo, orientandos que já se tornaram professores da USP, aqui em Ribeirão, na Unesp, nos federais, no Nordeste, tem vários ex-alunos nossos que seguem carreira acadêmica, mas também tem muitos alunos, sobretudo dos primeiros anos, que saíram daqui e se tornaram diretores de bibliotecas universitárias, sabe? Tem The only time I feel good falling is when I'm falling fast and hard for you. The last 2 days
digits when I'm calling fade away, but somehow I'll get through. The only time I feel good sinking is when I'm sinking fast and deep for you. You caught me as I was winking. Now I think my winking days are through. Could it be another change to come and rearrange? Why can't you just feel that way? I do. You can't love no one. You can't love something. You can't love nothing. Can't love anything till you can love yourself. Till you can love yourself.